Olá, mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você vai se conectar com esse vídeo, que a minha energia vai se conectar com a sua. Esse é o início, né, desse canal e eu quero começar me apresentando. Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bela. E eu decidi criar esse canal porque eu estou num processo de autoconhecimento, de despertar espiritual. E venho sentindo assim um chamado mesmo, como se fosse até um puxão de orelha da espiritualidade, para começar a partilhar um pouco da minha jornada aqui nesse canal, né, no YouTube. Eu já tenho um perfil no Instagram, mas assim, ainda não consigo, né, me expressar ali da maneira como eu gostaria. Acho que ali, para quem está nesse processo de despertar espiritual, são vídeos muito rápidos e o que eu quero partilhar aqui são coisas muito profundas, né? São mergulhos, né, internos, então não dá para, eu não consigo ainda fazer um videozinho de 1 minuto e simplesmente, enfim, não me conectei com tal plataforma dessa maneira. Então, senti de que talvez fosse aqui que eu deveria iniciar esse projeto, esse propósito, e quero dizer que eu estou aqui a serviço da, das mães estelares, a serviço da Irmandade das Rosas, a serviço da consciência feminina, dessa energia primordial que anseia, nesse momento que a gente está vivenciando no planeta Terra, que agora é em abril de 2025, a consciência feminina do nosso planeta. E toda a minha caminhada espiritual, né, de despertar, de autoconhecimento, vem me impulsionando, né, a trabalhar esse feminino, a me reconectar com essa energia, a resgatar, né, o meu sagrado feminino, a despertar a minha consciência feminina. E é isso, esse é o propósito desse canal. Auxiliar não só mulheres e homens, né, porque a gente entende que é uma energia, mas principalmente hoje as mulheres estão sendo convocadas, convidadas, né, pela espiritualidade, para despertarem, né, essa consciência, se reconectarem novamente com o corpo, com o útero, com o sangue, né, e com essa energia primordial. Esse é o caminho, né, da nossa ascensão, da ascensão do feminino. É o que eu acredito. Então, visto isso, né, eu já falei, né, meu nome é Isabela, mas podem me chamar de Bela, e eu estou nesse processo de despertar espiritual já tem 3 anos, né, começou ali em 2022, e, né, assim, falar um pouco disso ainda é bem desafiador para mim, né, eu estou num processo de liberação desse laríngeo, dessa expressão através da verdade do meu coração. Inclusive, hoje eu trouxe aqui um cacau para poder me firmar, para poder me ancorar, para poder me auxiliar nessa travessia, porque assim, é bem desafiador para mim estar aqui dividindo tudo isso, falando com vocês, mas isso também é um chamado da minha alma, assim, tá pulsando, tá gritando dentro de mim, liga essa câmera, vai e fala, né? Fala a verdade, né? Deixa sair a verdade do seu coração, se expressa a partir dessa verdade, né? E é isso que eu quero buscar aqui hoje. E eu não tenho como começar esse canal sem contar a minha história. E acho que para mim era a parte mais difícil desse processo, né? Trazer para vocês, dividir aqui um pouquinho da minha jornada pessoal, né? Como que eu me conectei com as medicinas, que é aquilo que eu quero trazer para vocês, que é a medicina da rosa, né? Eu trabalho com os florais das rosas, trabalho hoje com a imunoterapia. Eu quero elucidar como que tudo isso chegou até mim e eu me tornei a Bela de hoje, né? Nesse processo aí, nesse caminho, nessa jornada de despertar consciencial, expansão consciencial. E para falar disso, eu preciso, né, rebobinar e voltar um pouquinho no tempo. Hoje, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, mas eu não sou daqui, né? Eu vim de Brasília, na verdade, eu cresci numa região que a gente chama de entorno de Brasília. E já estava morando em Brasília para morar próximo do meu trabalho. E vivia uma fase assim bem desafiadora da minha vida. Eu estava, né, acomodada no mesmo trabalho, no mesmo emprego.
depois da pandemia, eu senti muitas dificuldades, muitos desafios. E já tinha irmãs que moravam aqui em Vila Velha, eu sempre vinha aqui tirar férias e sentia que tinha uma conexão, uma coisa diferente aqui, mas não tinha coragem. Eu tinha muito medo da mudança, eu tinha muito medo de largar, né, tudo que eu tinha lá, né, o comodismo, né, assim, não tinha nada, gente, lá, mas era só acomodada mesmo, né. E aí a espiritualidade meio que deu um chute, um pé na minha bunda de Brasília, porque estava muito desafiador, minha rotina lá, ao ambiente de trabalho, algumas coisas que estavam acontecendo com a minha filha naquele período, que foi em final da pandemia 2020, 2021, né, ali na pandemia. E aí eu falei, ou eu vou, ou eu vou, porque a possibilidade de voltar para a cidade onde eu cresci não tinha, era zero, voltar para casa dos meus pais eu não queria. Então, eu vim passar férias aqui em Vila Velha em maio de 2021. Fui na empresa onde eu trabalho, que tem sede aqui, né? Deixei currículo, conversei ali e falei se eu tivesse uma oportunidade de transferência que eu queria. Nisso, passou-se um tempo, em agosto de 2021, eu recebi a proposta de vir para cá, aceitei de cara, claro, né? Assim, foi muito rápido. E em setembro de 2021 já estava aqui. Foi um processo de adaptação, chegar aqui, e logo depois, ali em fevereiro de 2022, eu conheci uma pessoa, né, eu estava num processo de querer, né, um companheiro, de querer, né, um relacionamento e tal, e ao mesmo tempo que, né, estava aí, né, no mundo, digamos assim. E, e aí, nesse processo de querer esse relacionamento, de querer um companheiro, estava fazendo um propósito de jejum, oração, né? Naquela época eu tinha uma vertente mais evangélica, né? Então eu cresci, né, fazendo os ritos da Igreja Católica, comunhão, crisma, fiz tudinho certinho. Adulta, depois que eu tive a minha filha, eu acabei indo para a igreja evangélica, porque era a religião do meu companheiro na época, e acabei me conectando e fui, né? Mas, gente, é incrível, assim, porque eu entrava muda e saía calada, não me sentia pertencente ali. Mas gostava, né, do culto, gostava das músicas, mas não conseguia fazer laços nem amizades, eu me sentia uma estranha no meio. Então, né, eu estava nesse processo, e aí, de repente, sim, né, não mais que de repente, eu decidi criar uma conta no Tinder para conhecer alguém. E aí, criei essa conta no Tinder, que foi inclusive um perfil que não tinha foto, porque naquele momento eu só queria viver uma aventura naquele dia que aconteceu, e quando vi algumas pessoas, vi um rapaz, achei ele lindo, maravilhoso, dei super like, a gente já começou a conversar, e aí, no outro dia, quando eu acordei para orar, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu acordei para orar e eu estou aqui no Tinder. Como assim? Como assim, né? Não faz sentido. E aí, eu falei para ele, né, que não sei por que que eu tinha feito aquilo, mas que não era, não condizia comigo e eu não ia ficar. Se ele quisesse conversar comigo, ele me mandasse uma mensagem no WhatsApp. Aí passei meu número, esperei ele se conectar comigo e depois excluí o perfil. Então, só falei com ele, gente, no perfil. E aí, demorou um tempo para a gente se conhecer. Ele também não era daqui. Ele tinha acabado de chegar em Vila Velha. Ele estava a trabalho, ia ficar por tempo indeterminado. E, né, meio assim, desconfiado, né, porque eu tinha feito um perfil sem foto. E aí a gente começou a conversar, né, demorou um tempo para ele querer me encontrar, para ele criar coragem de me encontrar. E aí, quando a gente se encontrou na praia. E foi uma conexão muito gostosa, foi, né, nossa, assim, incrível aquele dia, toque, beijo, conversas muito profundas, né, eu fiquei muito, muito encantada com o nosso primeiro encontro, e, mas depois dali, assim, eu toda, né, ai, meu Deus, maravilhoso, e ele, tipo, na dele, assim, demorou um tempo ainda para a gente se ver de novo, eu mais, né, eu insistindo um pouco mais do que ele. Nos vimos, eu acho que ainda mais algumas duas vezes depois disso. E aí eu percebi que ele estava, né?
assim, ele não estava na mesma intensidade que eu queria um relacionamento, comecei a sair com outras pessoas. Essa de eu sair com outras pessoas, uma dessas pessoas queria um relacionamento mais sério comigo, e eu falei para ele que não dava mais pra gente se encontrar. E aí, nisso, quando eu disse isso para ele pediu mais uma chance, né? E a gente se reencontrou. Nesse reencontro, a gente teve um contato mais íntimo, e aí eu digo que foi ali o meu despertar espiritual, porque nesse encontro, eu tive uma experiência, assim, diferente de tudo que eu já vivi, né, até hoje, e durante a nossa intimidade, eu fui levada para uma dimensão onde eu descrevo que é tudo preto, e eu via os nossos corpos como pura luz, uma energia, e tinha um fluxo dourado, né, de energia dourada que passava do meu corpo para o dele, assim, um fluxo contínuo. Eu senti um amor, uma pureza. Nossa, e um tempo que não tinha tempo, era como se não tivesse espaço-tempo, era como se o tempo realmente tivesse parado e eu estivesse vivenciando aquilo. Quando eu retornei a mim, né, eu deitei e olhei para ele, meio que em choque, sem saber o que tinha acontecido. Não consegui verbalizar, porque, enfim, naquele momento eu não entendia nada sobre energia. Não tinha nem como descrever aquilo que eu tinha vivenciado para ele. Fiquei achando que ele ia achar que eu era doida, louca. E eu falei, né, guardei para mim. Depois disso, a gente passou a se ver com um pouco mais de frequência. E aconteceu algo semelhante, né? Um tempo depois, alguns dias depois, a gente foi fazer uma viagem próxima aqui. Durante a viagem, no carro, eu deitei no colo dele, assim, de lado, assim, no colo dele. E tava tocando uma música, que era uma música antiga, dos anos 60, dos anos 70, parece. E eu me vi com ele naquela vida, dançando. E aí não era esse corpo físico, né, que a gente tem hoje, eram outros corpos físicos, mas eu sabia que era a gente dançando, né? E ficamos um tempo, eu fiquei um tempo naquela vida. Depois eu fui levada de novo para essa outra dimensão. Nessa outra dimensão, eu vi de novo nossos corpos como pura energia, como pura luz. E aí a gente conversou ali telepaticamente, não via, nem tinha rosto, assim, não tinha rosto. Era só energia. Mas eu sabia que era a gente. E aí era como se ele estivesse falando comigo telepaticamente, dizendo que havia me procurado por muito tempo e que finalmente tinha me encontrado. Aí eu falava, então não me deixa, então não me deixa. Eu comecei a me emocionar muito, comecei a chorar naquele plano, era como se tivesse, né, meu coração tivesse batendo muito forte e eu não consegui ficar lá. Eu voltei. E aí quando eu me toquei, eu realmente estava chorando no corpo físico, olhei para ele parecia em choque, parado. Eu falei, gente, será que ele sentiu alguma coisa? Será que isso só aconteceu comigo? Que é isso? Eu não sabia explicar. Fiquei em choque, né? Até tive um momento de desmaio nesse dia, porque eu acho que foi um campo energético muito alto que eu acessei. E isso só aconteceu essas duas vezes, né? A gente continua a se ver depois de um tempo, ficamos 6 meses juntos, mas isso não voltou a acontecer. Foram essas duas vezes. E aí, depois desse dia, eu passei a buscar na internet o que poderia ser aquilo, eu queria respostas. E aí joguei na internet, mais ou menos assim, corpos de energia, pura luz e fluxo de energia dourada. Joguei. E aí apareceu um assunto, chama gêmeo. E aí, quando apareceu o assunto chama gêmeo, ok, cliquei e comecei a assistir vídeos no YouTube, né? Então, que coisa louca é essa? Que parada doida é essa? Mas tá parecendo que é só isso aí. A diferença de idade, a gente tem diferença de idade, eu sou mais velha do que ele, diferença geográfica, as coisas que aconteceram, né, a conexão, o que eu sentia, a energia, eu já amava ele. Eu não sabia nem explicar porque eu sentia aquilo com ele. A gente já falava de coisas de viver junto, sabe? E a gente acabava de se conhecer. Parecia que eu conhecia ele há muito tempo. A gente já fazia trocas telepáticas. Às vezes ele trazia um assunto que eu estava pensando, estava martelando na minha mente, e ele me dava um conselho sobre aquilo. E eu, como assim você está falando sobre isso? Eu não te disse nada sobre isso. Aí ele falava, eu só senti de falar. E aí, quando eu percebia que ele tinha alguma coisa que ele queria falar, ele não conseguia expressar, eu conseguia pôr em palavras aquilo que ele estava sentindo. Então, a gente tinha essas trocas telepáticas. Queria pedir desculpas, gente, eu moro do lado de uma escola, e se vocês ouvirem um barulhinho que é da escola,
Isso, inclusive, foi um ponto de resistência para mim de fazer o vídeo, né? Que, enfim, tem esse incômodo aqui. Mas eu falei, eu vou falar, né? Porque aquilo que eu vou falar é muito mais importante do que o externo. Eu espero que esse microfone esteja funcionando e esteja diminuindo os ruídos externos, né? Enfim, foi dentro desse processo eu descobri que na época, porque eu precisava muito dessa confirmação. Hoje eu acho que não há necessidade, a nossa alma sabe, a minha alma sabia, né? Mas, enfim, eu precisava de uma validação. Comecei a fazer vários tratamentos terapêuticos, né? Terapias multidimensionais, reiki. Comecei a estudar muito, né? Muito sobre a espiritualidade, reencarnação, que eram coisas que eu não acreditava. Mônadas, né? O que que são mônadas, o que que são fractais de alma, o que que é alma gêmea, o que que é chama gêmea. Então, eu mergulhei fundo nos processos, né? Boa parte disso a gente ainda estava junto, assim, nos primeiros meses. Mas, depois de 6 meses, ele foi transferido para um outro lugar. A gente tentou manter o contato, manter o relacionamento, mas não deu certo. E aí, quando a gente terminou, eu entrei na noite escura da alma. Foi uma travessia muito dolorosa para mim. Fiquei um tempo muito grande, assim, dentro desse processo de noite escura da alma. E já tinha o yoga como um auxílio, como uma ferramenta para me ajudar, né, diariamente. Então, fazia yoga todos os dias, que me ajudava muito. E ali, em outubro de 2022, eu fiz um curso de yoga. Um curso não, eu fiz um retiro que, né, sobre yoga. Eu falei, é isso, cara, eu vou fazer esse. E aí ia ter o curso, né, o professor ia dar o curso. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, que eu sinto que é isso aí que eu tenho que fazer. Em janeiro de 2023, começou as inscrições do curso, eu fui a primeira inscrita. O ano de 2023 foi um ano inteiro onde eu fiz esse curso, então me ajudou muito, me elucidou muito, me trouxe muito clareza, né, sobre tudo, inclusive sobre as energias primordiais, Shiva e Shakti, que é a consciência masculina e a consciência feminina, o caminho de ascensão, né, desse feminino, que é Shakti, que está ali na base da nossa coluna, faz esse caminho para encontrar o Shiva. Inclusive, né, aquilo que eu vivenciei com ele, que foi a ascensão da minha Kundalini, e, né, durante nossa intimidade teve essa ascensão, foi a única vez que isso aconteceu, e veio, né, limpando, né, e rasgando, colocando para fora todos os processos, né, crenças, limitações, bloqueios, dores, que eu carregava nos meus centros de energia. Eu comecei a trabalhar, né, tudo isso, parte disso eu consegui compartilhar com ele ali no começo. Ele foi um canal de escuta muito grande para mim, principalmente de dores muito profundas que eu tinha da minha criança interior, né, e que eu não conseguia falar e verbalizar com ninguém. Com ele eu consegui. E o ano de 2023 foi esse processo de limpeza e purificação, né, através do yoga. Logo depois que eu despertei, né, que eu tive esse processo, que eu descobri que era chama gêmea, eu entrei num grupo de WhatsApp sobre chamas gêmeas e tinha uma mulher que falava muito sobre a ayahuasca. E em 2022 ainda, eu acho que em junho de 2022, julho de... Mentira, em agosto de 2022, eu decidi que eu ia fazer esse negócio, eu ia experienciar isso, e fui na doida mesmo, né? Comecei a buscar ayahuasca, que aí também é outro processo muito profundo, né? Eu demorei um pouco para quebrar a resistência dentro da ayahuasca. Eu precisei de 4 cerimônias para, na quarta, eu consegui quebrar o ego e permitir, né, que a medicina atuasse no meu campo. E ali começou a minha jornada com o sagrado feminino, porque nessa primeira cerimônia que eu consegui me abrir, era uma cerimônia de sagrado feminino. E ali eu tive uma visão de ver a minha família, né, toda a minha linhagem feminina, né, tanto materna quanto paterna, em círculos, né, e aí eram círculos geracionais, né, começava com a geração da minha filha, depois a minha, minhas primas, minhas tias, minha mãe, minhas tias, aí minhas avós, bisavós, e assim ia, né, toda essa geração, né, em círculos, e aí tinha uma energia de cura ali acontecendo, enquanto eu curava a minha linhagem ancestral e eu curava a próxima geração. E a cura delas representava a minha cura, e a minha cura representava a cura delas. Foi lindo. Me vi também ali, gestante, dando aula de yoga para gestante. Aí falei, ok, né? Ok.
eu vou gestar de novo, sempre foi meu sonho gestar de novo. Naquele dia, inclusive, eu comecei a me conectar com uma energia que eu sentia que é a minha filha, né, que é minha filha, e eu falei, ok, vou gestar de novo, vou entrar nesse no curso de yoga para gestante, vou buscar. Comecei a fazer algumas especializações, né, online, mas depois do meu curso de yoga de 2023, eu formei em dezembro de 2023, em abril de 2024, uma professora indicada pelo meu professor, que dava yoga para o parto, ia iniciar o curso, né, de 11 dias imersivo em São Paulo. Eu marquei avião, paguei e fui. Nisso, eu já tinha entrado num processo de transição de carreira, tinha saído do meu antigo emprego para poder trabalhar, né, com o yoga e com tudo que estava chegando. Fui para São Paulo, 11 dias, né, nessa imersão, e foi muito mais do que um curso de yoga, né? Ali eu tive cura da minha ancestralidade, da minha sexualidade, e já iniciou minha conexão com as rosas. Eu já vinha recebendo as rosas, né? Eu não entendia, mas eu já sentia a energia das rosas no meu campo, eu via. Eu tinha até comprado um curso, assim, sobre a Irmandade das Rosas, mas não entendi. Eu falei, deixa que vai chegar um momento em que eu vou fazer esse curso. E aí, nessa imersão, né, nesse curso de yoga para o parto, tive experiências muito profundas ali, e tanto é que a minha do curso foi com rosas e com cantos de Mãe Maria. No dia seguinte, a gente teve uma cerimônia de ayahuasca só com mulheres, né? Então, assim, tudo, né, me chamando para esse campo, só com mulheres. Teve um momento em que a gente fez um ritual, né, de a gente ficar nuas e tomarmos banhos de rosa. Isso foi muito desafiador para mim, né? Trouxe muito, um espelhamento de muitas feridas em relação ao meu corpo e à minha sexualidade. E saí dali já, né, assim, meu Deus, né, tem muita coisa ainda para olhar. Saí dali, já entrei num processo de imersão com cacau, cacauzita. Eu sentia que eu ia trabalhar com cacau. Eu queria fazer o curso para ser guardiã do cacau, na época, guardiã do cacau. Encontrei uma mana, minha mestra hoje, linda, maravilhosa. Sou muito grata também pela vida dela. E falei, eu quero fazer o curso de facilitadora do cacau. E ela perguntou se eu já tinha consagrado cacau. Eu falei, não, eu só sinto que é isso. Ela, olha, não tem como eu te conduzir para ser facilitadora se você nunca viveu, né, teve uma experiência com a medicina. Então, vamos fazer primeiro um, uma vivência de 28 dias com cacau e depois você faz o curso se você sentir que é isso. Ok? Ok, mergulhei. E aí teve outro processo, né? Enfim, era ali o cacau, né? Eu achei que eu só ia estudar o cacau, né? Que eu ia tomar o cacau e era isso. Mas ela traz, né? Trouxe algumas medicinas femininas, como a vaporização uterina, automassagem, né? E isso também foi uma cura muito profunda do meu feminino. E como eu já tinha recebido a informação de que eu ia gestar lá na cerimônia da ayahuasca, eu vinha, continuava recebendo informações de que eu ia gestar, só não sabia como que isso ia acontecer, mas que eu precisava fazer a limpeza do meu corpo, limpeza do meu ventre, limpeza do meu útero, eu também não sabia como. E aí, quando eu me conectei com o cacau e ela trouxe a vaporização uterina, que a gente foi conversar sobre o que era a vaporização uterina, eu falei para ela, a partir desse com ela, que eu recebia isso e que ela estava sendo esse portal para mim de compreender um pouco mais sobre todo esse processo feminino e de resgate do meu feminino. Nisso, eu não fazia mais tanto é, terapias externas. Eu estava no processo de autocura. Eu estava me reconhecendo, eu estava mergulhando para dentro de mim. Porque o cacau, ele te convida a vir para dentro de você. O yoga te convida a vir para dentro de você. É uma jornada de autoconhecimento, uma jornada interior, um caminho que é para dentro, né? E fiz, né, esse processo do cacau de 28 dias, continuei levando cacau para minha vida depois, né, até hoje, né, não tem como tirar. Eu até fiz a formação de facilitadora com cacau, formei recentemente, agora em dezembro de 2024, e
Você precisa entender o que é esse chamado das rosas no meu campo, que eu não entendi ainda. E aí encontrei uma mulher, falei, é com essa mana que eu vou fazer esse curso, e vou. Me inscrevi em julho de 2024. Eu fui para Florianópolis fazer um curso de ioniterapia. Não sabia o que era ioniterapia, nunca tinha ouvido falar, mas eu sabia que eu trabalhava com as rosas e eu sabia que era com ela que eu ia me iniciar. Simplesmente fui. Chegou lá, né, tive esse contato com a sexualidade, com a cura do ventre, com o sangue, né? Assim, foi um portal muito grande de conexão com o meu feminino. Ela trouxe as medicinas das rosas, né? A medicina da rosa faz parte da imunoterapia e trouxe os florais das rosas. E foi tão engraçado, gente, porque quando eu fiz o curso, que eu entrei no grupo do WhatsApp, que ela falou que a gente teria a opção de trabalhar com os florais das rosas depois da imersão, eu antes mesmo de ir para a imersão falei, eu vou trabalhar com isso. Eu vou trazer isso para o meu grupo de mulheres. Comprei o kit, né, para trabalhar, comprei essa ferramenta, falei, não sei como, mas eu vou fazer isso. E depois que eu tive a vivência, cara, eu falei assim, gente, realmente, é esse o caminho. E aí voltei, né, para casa, comecei os meus processos de cura através das Ionieggs, né, que são os ovos de cristais que a gente, né, coloca na nossa Ione, para fazer cura e cura das nossas memórias uterinas. Entrei nesse processo de cura interior e comecei a jornada com os florais das rosas. E tem sido um grande portal para mim, todo esse processo, né, de limpeza, de purificação, através dessa medicina, né? Então, assim, eu trouxe, elucidei aqui para vocês, né? Como foi esse meu caminho até chegar nas medicinas que hoje eu trabalho, que os florais das rosas, né? Junto às mães estelares, que são as mães divinas, a ioniterapia, que é a cura pelo ventre, e o yoga para o parto, que é para um gestar consciente. Então, quando eu olho isso de fora, né, apesar de ter começado lá achando que era o yoga para o parto, né, de início que eu iria trabalhar, aquilo foi o pontapé para que eu voltasse para o meu feminino, para a cura do meu ventre, para despertar a minha consciência feminina. E é isso, né? O que os florais das rosas trazem, o despertar da nossa consciência feminina, trabalhando, né, de forma bem profunda nos códigos do nosso DNA, fazendo a ativação da consciência desse feminino nos códigos do nosso DNA, fazendo essa reprogramação. Bom, esse é o começo. Eu quis começar assim, falando um pouquinho de como eu cheguei até aqui. E no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre a medicina das rosas para, né, ser essa ferramenta, né, e expandir isso, porque quando eu despertei, né, como eu despertei, como o assunto chama gêmeo, eu despertei sempre buscando o externo, e, sei lá, eu queria muito me conectar e voltar a estar com o meu gêmeo, né? Até que eu entendi que essa caminhada, né, de encontrar o meu gêmeo, na verdade, foi um presente da espiritualidade para que eu voltasse para mim. E que o caminho não estava fora, não está eu buscando ele, mas está interno. Eu me reconectar comigo, eu me reconectar com o meu ventre, eu me reconectar com o meu feminino e expandir, despertar a minha consciência feminina, despertar essa Shakti, essa energia primordial dentro de mim, para sim me conectar e expandir a minha consciência para eu me conectar com o meu Shiva, né, que é essa consciência do masculino. Precisei, dentro dessa jornada, fazer a cura do meu masculino interior. Eu ainda estou em processo, ainda estou caminhando, né? E hoje, para eu estar aqui na frente de vocês, isso faz parte da jornada, né? Hoje eu estou trabalhando nesse mês, a gente está trabalhando com o floral da rosa azul, que vem trabalhar o laríngeo, né? O nosso quinto chakra, e busca trazer essa expressão ancorada, na verdade, do meu coração, do nosso coração. E veio essa vontade muito grande de partilhar, já fazia um tempo que eu queria, mas eu não tinha coragem, eu estava muito resistente nesse processo,
E aí, nesse final de semana, né, hoje é dia 9 de abril, eu acho, eu perdida no tempo, mas eu acho que é isso. E nesse final de semana, eu me conectando com uma das meninas que fazem parte da Jornada dos Florais comigo, ela falou, né, que sentia essa necessidade de abrir um canal no YouTube. Quando ela escreveu isso, eu falei, nossa, mãe, eu tô sentindo isso também. Ela, aí ela disse que sentiu de me falar isso porque ela também sente a vontade de expandir a medicina, porque chegou para ela e ela quer expandir para outras pessoas, né? Tem oferecido essa medicina para os clientes dela, né? E ela, mãe, você tem que colocar isso, você tem que falar isso. Eu falei, mas eu não sei como começar, eu não sei, eu não consigo. E ontem eu fazendo uma iniciação em Maria Madalena, veio algumas frases que eu quero partilhar com vocês, que me fizeram muito repensar e falar, eu vou ligar a câmera e o que sair é aquilo que eu vou partilhar, né? Pelo que eu estou disposta a morrer, né? E aí eu pensei muito e refleti muito isso. O que eu estou disposta a deixar morrer em mim? Eu tô disposta a deixar morrer em da fala, esse medo de me expressar, medo de falar sobre esse assunto. Meu receio era muito falar sobre chama gêmea, né? Enfim, sobre esse processo. Mas esse canal não é para falar sobre chama gêmea, esse canal vai ser para trazer luz e para auxiliar essas mulheres e homens a despertarem a consciência feminina, porque é isso que a gente precisa nesse momento, fazer esse despertar da consciência feminina. Aquilo que você está fazendo está a serviço da vida? E eu sinto que sim, né? Eu vir aqui falar, eu expandir essa medicina, é estar a serviço da vida, é estar a serviço dessa consciência feminina, é estar a serviço das causas. E qual que é o meu papel dentro dessa transição? Né? Ter humildade para reconhecer esse papel, de que aqui, né, eu estou só compartilhando com vocês aquilo que faz sentido para mim, que é esse resgate desse meu feminino, essa conexão com o meu feminino, a cura do ventre, a cura pelo ventre, né? E a importância desse despertar consciencial do nosso feminino. E de saber que todos nós somos importantes, né? Todos nós temos algo a dizer. A minha cura é a sua cura. A sua cura é a minha cura. Quando nós curamos o nosso planeta, auxiliamos, né, nessa grade planetária, a ativação dos nossos códigos, auxilia na ativação dos códigos, né, da grade planetária. Então, está tudo conectado, não tem nada separado. Então, de forma bem humilde, eu quis me colocar aqui hoje, partilhando um pouco da minha história para vocês. E eu espero que esse vídeo se conecte com vocês, vocês sintam a verdade do meu coração, se você sente a vontade, se você sente o chamado do despertar da consciência feminina, partilhe esse vídeo com outras pessoas que você sente que faz sentido, né? E deixe o seu comentário para eu entender também como é que está o seu processo, né? Como é que está a sua jornada, como que foi o seu despertar espiritual, e que esse vídeo te encontre bem, né? E que a minha verdade fale com a verdade do seu coração. Namastê.